Voltamos com o nosso debate de hoje, que fala sobre a imagem pessoal, os cuidados que a gente deve ter na internet, quais as responsabilidades que a pessoa deve ter aí para não ter problemas, não exagerar e também não ter problemas aí no futuro. Estão aqui no estúdio da CBN a advogada e escritora de um livro sobre o assunto, é a Gisele Asturiano, o advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos, o Fernando Pérez, e também a Mirela Fontana, que é especialista em inovação digital. Bom, Mirela, eu gostaria que você contasse agora um pouco, você que teve aí uma experiência, inclusive, com as redes sociais na gestão do ex-prefeito, né? Uhum. E a gente teve aí, de uma brincadeira que saiu na internet, conseguiu aí trazer isso para a parte boa, né? E isso acabou viralizando de uma certa forma na cidade, né? Como que foi feito esse trabalho e de que forma que uma forma de gestão de crise não foi exatamente isso, né? Mas como poderia trabalhar essa gestão de crise quando isso já perde um pouco do controle? Na verdade, assim, né? O que aconteceu durante as eleições, né? Das eleições anteriores, não essa de agora, foi que foi criado o Disque Administrador, mas, né? Que foi, na verdade, uma brincadeira que o outro concorrente falava sempre nos seus programas. Ele diz que é administrador, né? E aí o pessoal espontaneamente começou a fazer alguns memes. E memes, você sabe, né? Tudo que é engraçado, ele se propaga de uma maneira muito mais veloz, né? E, na verdade, o que aconteceu foi que o ex-prefeito soube lidar muito bem com a situação, né? Tanto com a situação, e a gente compartilhava... Nós da equipe compartilhávamos também, então aquilo começou a falar, nossa, né? E de repente o pessoal que criava os memes começou a colocar o ex-prefeito de uma maneira mais engraçada, começou a ficar mais simpático, porque a gente soube lidar bem com aquela situação, né? E a hora que a gente viu aquilo virou assim na reta final, virou uma febre, que eu acho que até ajudou no resultado das eleições. É interessante olhar para a situação assim, com um olhar cuidadoso para que você consiga reverter muitas vezes? Eu acho que todo gerenciamento de crise ele deve ser acompanhado de uma maneira muito peculiar para cada caso, né? A gente tem milhares de exemplos na internet. Você tem aquela marca de sandália, né? Que propagou de uma maneira absurda, que foi quando eles eram uma marca muito famosa, a palmilha foi descolando, embaixo, na verdade, era outra marca. A maneira com que a empresa respondeu à população, falando que aquilo ia ser averiguado, tal, foi uma maneira que, na verdade, afastou um monte de consumidores, né? Primeiro porque você compra uma coisa acreditando na qualidade, quando, na verdade, a marca que tinha embaixo, no solado, era de uma marca bem inferior, e isso nos fez acreditar que a mesma fábrica fabrica pelas duas marcas os mesmos modelos, se você compra. Quer dizer, isso ficou muito claro para qualquer consumidor mais esclarecido, e a marca não soube lidar com a situação. E você tem N casos onde as pessoas se saem muito melhor do que, na verdade, elas se posicionavam no mercado antigamente, só porque elas souberam lidar com a situação. Então, o que eu indico sempre, e isso é até mesmo para pessoas físicas, para nós mesmos, monitorar o nome, tanto da marca quanto o seu, o tempo todo. Nem que seja, sei lá, uma vez por semana, você faz uma busca com o seu nome. Veja se não tem nenhuma informação que não esteja correta acontecendo, né? Você tem, para cada caso, uma maneira diferente de lidar. Mas o monitoramento da tua marca e do seu nome, eles devem ser constantes. Certo. Isso me lembra um caso sobre essa questão de buscar nomes, né? E a imagem, a reputação que a pessoa ela tem na internet. Certa vez uma senhora de um pouco mais de 70 anos, ela me procurou com a seguinte situação. Primeiro dia que ela foi fazer aula de informática, e a primeira coisa que ela foi fazer foi buscar o nome dela na internet. E ela possuía um nome extremamente singular. Desconheço outra pessoa do mundo que tem um nome igual ao dela. E ao buscar o nome dela num buscador, ela encontrou uma página onde tinha exatamente a referência no nome dela, só que pro espanto dela, várias fotos de mulheres, não pornográficas, mas em imagens sensuais. O impacto daquilo dela foi tão grande, que causou nela um certo transtorno.
Ou seja, causou nela quase que uma doença, um resultado muito grande psicológico nela. Por quê? O que aconteceu? De um certo modo, um site de downloads que queria referências, pegou vários nomes em diários oficiais. E ela tinha sido nomeada, por exemplo, por um cargo público há 40 anos atrás. E Cargas d'Água pegou o nome dela e, por mera coincidência, apareceu nesse site. Então, ela acreditava que era um ataque pessoal contra ela. Ela falava assim: eu saio na rua, as pessoas falam comigo assim, sua depravada. Olha só que vergonha, olha que mulher sem vergonha. E ela nunca teve uma atividade virtual nenhuma. Então, engraçado, e se ela não tivesse tido esse contato também, ela nem saberia, né? E acaba afetando realmente o psicológico, porque na cabeça dela todo mundo estava olhando. Assim, né? Como uma outra mulher chegou, ela falou assim: tem um vídeo meu sendo compartilhado, sendo distribuído na internet. Mas se você chegou a gravar algum vídeo? Não. Você sabe de algo que possa ter acontecido? Não, mas eu tenho certeza que tem. Então, a internet acaba trazendo uma ansiedade muito grande para as pessoas também. Então, esse gerenciamento de crise em grande escala, em pequena escala, né, deve ser feito também. E esse controle é muito complicado. A gente falava no intervalo, por exemplo, dos memes, né, que você citou, porque é uma velocidade incrível que esses memes acabam viralizando na internet, e o assunto nem terminou de ser falado, de ser noticiado, já tem memes prontos, né? Quando a gente é uma pessoa física, esse controle às vezes é um pouco mais fácil. Mas quando a pessoa é pública, Gisele, por exemplo, isso é bem mais difícil, né? Por exemplo, no caso do presidente da República, com toda essa repercussão, isso teve uma proporção que não tem como medir, né? Num caso como esse, realmente, assim, é de se pensar de uma forma diferente? O presidente está nos holofotes do mundo. Então, claro que ele é uma pessoa pública e tudo o que ele faz, que ele deixa de fazer, está nos jornais, na internet. Agora, essas gravações, que não tem como nós aferirmos a veracidade ou não, até que se tramite um processo, mas só que a imagem do nosso presidente já se esvaiu. Sim. Então, claro que há que se tomar algumas precauções. Ele não teria, nesse momento, como reprimir isso. Mas, após essa averiguação e confirmação de todos os fatos, porque hoje você edita, você faz um filme com muita facilidade, no próprio celular ele te proporciona você editar uma fala, um vídeo, enfim, é muito fácil. Mas por ser uma pessoa pública, esse domínio aí é muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque a pessoa pública, ela tem esse dever com a população, com as pessoas. Então, é claro que as pessoas, e principalmente o presidente, qualquer pessoa pública já tem o dever, né, de ele está na mídia. E a pessoa que compartilha também deve falar: eu tenho direito, exato, porque ele é o presidente do meu país, eu moro aqui, eu votei nele, exatamente. Não, mas, enfim, é ele que está nos representando. Então, essa questão, a pessoa pública, ela tem, não que ela não tenha o dever, a responsabilidade, ou talvez até a possibilidade de receber uma indenização aí, ou uma reparação, mas é muito minorada por conta dele estar na linha da frente do nosso país, como as atrizes, né, as pessoas famosas. Nós tivemos 2 grandes casos de pessoas famosas que também houve esse questionamento, como foi a Carolina Dickmann, que ela teve a exposição das suas imagens íntimas veiculadas pela internet. Imagens que ela não havia permitido, imagens dela, do computador dela. Então, houve esse questionamento. Ela nem havia postado, né? Não, então, mas a Carolina tirou fotos íntimas em revistas íntimas, por que ela está se incomodando? Mas o fato é que aquelas fotos que foram veiculadas, ela não autorizou e foram de forma indevida. Então, culminou com a criação da lei, né, do acréscimo no Código Penal, que a gente denomina de Lei Carolina Dickmann. Tivemos também um caso que nós citamos no livro, da atriz, tem vários de atrizes, mas da Luísa Brunet, que ela foi com um vestido num evento público e ela estava sem calcinha.
E aí tiraram foto justamente desse local. E ela se incomodou, houve um processo de indenização, um processo movido contra os fotógrafos responsáveis. Houve a condenação de indenização em primeira instância, e em segunda instância não houve, por conta dela correr esse risco. Ela assumiu o risco estando no local público, sendo uma pessoa pública, né? Exatamente. Que vai ser fotografada. Vai ser fotografada. Porque, e as pessoas... Aliás, deve ter ido no evento, inclusive, já sabendo disso, né? Claro. Para ser fotografada, é uma modelo também. Então, aí não havia essa violação à intimidade, porque ela estava no local público. Diferente se ela estivesse na sua casa, ou algum lugar íntimo, em que ela fosse realmente fotografada em situação de intimidade com a sua família, com o seu esposo. Aí é diferente. Então, muda muito essa questão do local público, da pessoa ser pública, estar em local público. E a pessoa ser pública e estar em local privado. Hoje, por exemplo, apesar do nosso presidente estar em foco, vamos supor que comece a tirar fotos da sua residência, alguma situação de intimidade dele. Aí seria proibido. Porque ele não está expondo aquilo naquele momento, né? Aí teria uma certa restrição. É interessante notar que o Brasil, ele permite toda essa veiculação, mas, por exemplo, na Europa, a princesa Kate, eles têm um contrato com toda a imprensa de não permissão de imagem. Então, eles não podem ser fotografados sob pena de sérias punições no Reino Unido. Então, inclusive, assim, quando as fotos são vinculadas, sempre está escrito que ela autorizou, né? A foto da menina, da Charlotte, foi publicada, mas estava escrito que ela tinha autorizado, ela aí, né? Então, realmente, há uma restrição muito maior. Totalmente. No Reino Unido é bem restrito mesmo. Eles têm, principalmente depois do problema da Diane, enfim. Então, tem essa restrição, o que não ocorre no Brasil. Algo nesse sentido, assim, específico para uma autoridade, enfim. Certo. Na verdade, eu acho que quando a pessoa pública, no caso como o presidente Temer, ele já é aconselhado a não tomar todas as medidas. Como é que ele vai barrar? Né? Ele é a cara do vampiro, né? Então tá lá em quase todos os memes. Hoje de manhã eu vi lá, ele era um Voldemort, e cada dia ele vai ser um vampiro diferente, ele vai ser uma coisa diferente, porque ele tá em exposição, né? Acho que enquanto aquilo não for extremamente ofensivo, a imagem dele, na verdade eu acho que um meme que não seja extremamente ofensivo, ele só ajuda. E engraçado, essa velocidade, porque antes, até para você conseguir uma imagem, antigamente, né, quando tinha que revelar uma foto, né, que tinha um filme, enfim, tudo isso demorava muito mais. Então, até para denegrir uma pessoa, a imagem de uma pessoa, isso demorava mais. Agora é de uma velocidade, como a gente disse, incrível. Essa mesma velocidade que isso vem, essa informação, ela vai? Ela vai. Na verdade, o que acontece? Quando a gente trabalha com mídia social, você já sabe, você falou, se propaga de uma maneira rápida. Nem tudo é assim tão espontâneo, né? A gente já sabe quais são os veículos que você tem que munir para que aquilo se propague de uma maneira rápida, né? Então, quando você tem aí casos como entidades trabalhando em prol de alguma coisa política ou não, ou até de alguma notícia, você sabe para quem você tem que soltar para que aquela notícia se propague bem rápido, né? Então tem artimanha, assim, nem tudo é tão espontâneo. Numa gestão de crise, por exemplo, Mirela, o que não seria interessante fazer e o que seria interessante fazer? Eu Isso acho que no mundo político? Primeira coisa, né? Você tem que... Eu gosto muito de falar de um exemplo de uma montadora de automóveis, que ela criou uma página, ela lançou um determinado automóvel com um problema, né? Tinha um probleminha de motor e teve que ser feito recall de várias unidades. E aquilo gerou na internet, isso foi alguns anos atrás, mas gerou assim, nossa, né? Um estardalhaço. Então as pessoas entravam na página da marca para reclamar daquele determinado produto. O que eles fizeram? Eles fizeram uma página de reclamação para aquele determinado produto. Com isso, o que aconteceu? Você tirou o foco da página normal, da página, né? Levou para uma outra e conseguiu controlar ali, ter um maior controle e até mesmo um bate-papo mais direto com o cliente. Eu acho assim,
primeiro, prepare a tua equipe. Né? Se você tem, se no caso é uma empresa, você prepara a tua equipe para que todos os funcionários saibam dar resposta, mesmo que no offline, né? Porque isso é importante. Às vezes a pessoa não fala pela internet e liga. E aí você tem pessoas que atendem o telefone que não sabem o que está acontecendo na mídia social. Né? Então você tem que preparar, sim, tanto o offline quanto o online. Eu acho que também saber conter aquilo, falar com as pessoas que estavam propagando aquilo lá. Né? Se você tiver, se for o caso, você traz para um diálogo real. Não fica só no online, não. Se for o caso, você ameniza a situação. Né? E saber lidar, saber como conversar. Né? Você, às vezes, vê marcas com pessoas que reclamam do tempo de entrega. Fiz uma compra numa determinada loja online e se passou o prazo de entrega. E você vê ali as pessoas reclamando na página e uma constância de troca de ofensas. Isso acaba com a imagem da... E é importante que a empresa responda? Sempre? Opa, sempre. Isso foi até um conceito que eu levei para a Prefeitura de Londrina, quando nós começamos. A gente pegou um período muito difícil que tinha sido, né, o governo anterior, quando nós entramos, com 4 trocas de prefeito. Então, a imagem da Prefeitura de Londrina estava muito desgastada. Quando você começa a estabelecer um diálogo com o cidadão, você começa a ganhar a simpatia dele novamente, né? E às vezes até anunciar alguma coisa de uma maneira mais leve faz com que você consiga trazer as pessoas. Você não precisa estar o tempo todo ali com aquela firmeza, né? As redes sociais, elas são um ambiente um pouco mais tranquilo. Você pode tratar com mais tranquilidade, né? Um exemplo que eu adoro é a Netflix. A maneira com que a Netflix responde aos seus usuários, eu acho fantástica, né? Esses dias tinha uma pergunta para a Netflix assim: por que você fala Netflix? Ela respondeu: porque eu sou uma menininha. Né? Sim. Quer dizer, tipo de resposta bobinha, mas que você traz o teu usuário. Aquilo tem um monte de curtidas. Eu sou uma menina. E aí impede outras pessoas, né, de comentarem, porque a pessoa já não tem mais argumento. Não tem mais. Você levou com leveza, você levou com alegria. E eu acho que isso transforma o relacionamento. Né? A mesma coisa se você às vezes tiver com uma postura mais agressiva para mim na vida real e eu te trouxer aquele sorriso, uma tranquilidade, aquilo muda. Né? Muda o teu dia, muda também na internet. Mirela, lembrando, é interessante, porque tem um caso também que a gente soube de São Paulo, um restaurante onde a moça caiu, estava chovendo muito e aqueles bocas de lobo lá todos inundados, ela caiu naquela enxurrada e não entrou no restaurante, mas filmaram, veicularam na internet, e então o restaurante que viu aquilo, que ficou de forma ruim, né, para o restaurante, aquela chuvarada, ele então publicou na internet, que ele não sabia a identidade da pessoa, que quem tinha caído naquela enxurrada, que o restaurante ia dar uma noite especial sem custo nenhum. E a pessoa se manifestou, eles fizeram então um jantar a 2 e publicaram, fizeram um vídeo. Então veja que a criatividade ela pode modificar com a mesma repercussão, né, até do que uma indenização, enfim, porque é o mesmo, com o agravo, o mesmo desagravo, né? Então eu acho que é interessante isso que a Mirela falou, porque é uma outra feição e é na mesma proporção, né? Então talvez as empresas, enfim, as pessoas utilizarem da criatividade para modificar, né, às vezes uma imagem danosa que às vezes você não consegue conter mesmo. Engraçado. Bem bacana. Eu estendo a pergunta que eu fiz até para a Mirela, essa questão da rapidez, Fernando. A gente viu igual esse caso agora, né, da mulher que caiu e a repercussão que isso deu e a resposta do restaurante, isso tudo muito rápido, né? Então, ao mesmo tempo, assim, quando não causa um problema maior, isso as pessoas acabam esquecendo um pouco, porque outras coisas vêm acontecendo, né? Então você foca naquilo, mas de repente acontece outra coisa, né? Então essa rapidez também pode ser boa em alguns momentos, a gente pode dizer? Quando a gente pensa na reputação de uma pessoa, reputação de empresa, quanto mais rápido sair do foco, também melhor. Né? Mas tem que agir rápido também, né? Tem que agir rápido. A internet ela é muito rápida, ela é muito dinâmica. Da mesma forma como você pode ter um compartilhamento muito grande de uma mensagem, você tem que se preocupar, né, com a mesma rapidez. Acontece que muitas vezes a internet ela não esquece.
Quando se tratam de questões pessoais, particulares, essa questão da rapidez, por exemplo, de você mudar o foco, pode existir, mas aquilo pode pendurar pela vida de uma pessoa por muito tempo ainda. Quando se fala profissionalmente, por exemplo, um erro cometido por ela em um momento pode prejudicar ela por toda a vida profissional dela, por exemplo, né? Então as coisas acontecem muito rápidas, mas do mesmo modo que acontece muito rápido, é compartilhado muito rápido, e isso faz com que também as coisas elas sejam mais difíceis de deixarem de existir. Por exemplo, um caso de compartilhamento de imagens que tem atingido uma proporção muito grande, é capaz de os filhos da pessoa, os netos de uma pessoa têm acesso àquelas informações. Quando se fala de pessoas públicas que têm uma vida, né, uma vida social, uma vida profissional muito grande, aconteceu uma coisa, já aconteceu outra, a gente tende a esquecer. Quando se fala de questões pessoais, isso acaba acaba prejudicando muito mais ainda, né? Então, essa rapidez da internet, a gente tem que saber lidar com ela. A gente não consegue controlar a internet. A gente consegue monitorar, saber o que está acontecendo. Então, controlar, não. A partir do momento que nós entendemos que a internet, as redes sociais, a internet de uma forma geral, a tecnologia faz parte da nossa vida, a gente consegue ter a gente conseguiria lidar com ela de uma forma muito melhor, né? E muitas vezes eu estava conversando com uma pessoa e falei: Fernando, você só fala de crimes, de coisas negativas, de coisas que acontecem. E eu falei assim, a tendência, se continuar do jeito que está, se nós só continuarmos fazendo do modo que a gente faz, tudo isso vai piorar muito mais ainda. Certo, nós vamos dar mais uma pausa aqui no nosso debate, vamos para o intervalo e a gente volta para o último bloco. Até já. CBN Londrina. Oferecimento Raul Fugêncio Negócios Imobiliários. O mercado deseja. Nós realizamos. E Econor.